O 25º Hora está de volta ao vivo pela sua Rede Mulher. Os telefones 246-6566 aqui em São Paulo, para que você tire suas dúvidas com os nossos convidados de hoje, e também enviando seu fax para 246-6987. Nós temos a participação de pessoas que falam a respeito daquilo que acham dos temas do 25º Hora nas ruas de São Paulo. Vamos ouvir o que essas pessoas pensam? Então vamos lá. Qual o nome da senhora? Maria José. A senhora já foi lesada como consumidora em alguma compra, em algum estabelecimento comercial? Não, nunca fui lesada. Agora, se a senhora fosse, qual seria a sua atitude? Eu reclamaria, sim, para que as coisas melhorem, né, no Brasil, porque realmente é um pouco bagunçado. O brasileiro tem mania de deixar pra lá, costuma não reclamar. O que a senhora acha disso? Eu acho que é ruim, teria que reclamar, determinadas vezes tem que reclamar, não ficar parado em tudo, né? Através da reivindicação é que surte o resultado. Para as coisas melhorarem, né? Porque senão nada melhora, né? Que eu lembre, não. Se você fosse, qual seria a sua atitude? Eu iria atrás de algum órgão que pudesse me ajudar. Você acha que essa que tem que ser a posição? Já que o brasileiro tem aquela mania de deixar pra lá, acabar deixando e não correndo atrás dos seus direitos? Acho que sim, porque se ninguém fizer nada, não vai mudar nunca as coisas. Ok, essa é a consciência que o povo brasileiro começa a ter. Agora, doutora Rosemary, a senhora acha que entre o falar e o realizar existe talvez aí uma distância bastante grande. O consumidor pode, de fato, confiar de que a situação que ele apresentar vai ser vista, que não existe um acúmulo muito grande, que não vai ter que ficar numa fila interminável, ou que, se ela for reclamar de uma empresa muito grande, de porte respeitável, ela não vai ser, como consumidora, um pouco pequena demais em relação àquela superpotência, aquela super empresa. Esse conceito a pessoa pode deixar de lado porque, seja como for, vai haver uma luta? Não, olha, eu recentemente até atuei num caso de um consumidor que assinou aquele contrato de adesão de cheque especial, né? E por um infortúnio da vida, essa situação agora difícil, né? Ele entrou no cheque especial. E depois que estava no cheque especial, aí foi surpreendido mês a mês com aquelas cobranças escorchantes, aqueles juros e tal. Então, ele foi discutir no banco, mas uma coisa que é muito importante, eu como advogada, não estou dizendo isso só por a minha situação de advogada, mas é muito importante que as pessoas, consumidores, quando tenham dificuldades, consultem um advogado para saber exatamente como ela deve dar o passo, né? Então, nesse caso específico que eu gostaria de mencionar, para abrir os olhos de muitas pessoas, porque o consumidor que é cliente de um banco, e banco aqui nesse país é muito poderoso, ele disse para o banco: eu não posso pagar esses juros, isso é um absurdo, nós vamos ter que rever esse contrato, tal. O banco não quis fazer nenhum acordo com ele, o banco entrou com uma ação contra ele. Ele contestou, ele mostrou, porque recentemente, Deni, houve até uma alteração no Código de Defesa do Consumidor, que antes os juros eram de 10%, as multas, né, 10%, agora baixou para 2%. E os bancos estavam, assim, muito intransigentes em acompanhar essa mudança, porque eles não se acham fornecedores de serviço. Mas a Justiça já decidiu, o STJ já decidiu que o banco é fornecedor, sim. E essa sentença que foi proferida nesse processo que eu mencionei é uma sentença incrível, porque o juiz diz assim, que a Constituição diz que todos são iguais perante a lei e ninguém é obrigado a fazer nada senão em virtude de lei. E o Banco Central, aqui no nosso país, legisla mais do que as assembleias, do que o Congresso. E o Banco Central impõe a nós, consumidores, aquelas regras oriundas de portaria de resolução, contrariando até a Constituição, que diz que a gente tem que obedecer à lei, e não à resolução, não à portaria. E o juiz baseou-se nisso e disse... Mas, né, doutora, são muito prepotentes. Prepotentes. E acham-se, eles são julgadores. Eles julgam, o Banco Central vai julgar para ver. O Banco Central acha que Passando legisla. Ele tem um poder de judiciário, no caso. O Banco Central acha que é um órgão legislativo e não é. Então, essa sentença, eu até forneci uma cópia dessa sentença, doutor,
para a doutora Marinês Fornazaro. Quando eu comentei com ela dessa sentença, ela me pediu uma cópia da sentença, porque O juiz é se tão baseou- rica. O juiz se baseou exatamente nessa questão de que se obedece à lei e não a portarias, não a... Exato, porque isso é um princípio Enquadrando o constitucional. Como prestador Como de serviço. prestador de serviço Sim. e a moça como consumidora daquele banco. Exatamente. Então, veja só, se esse consumidor não se insurgisse contra aquele contrato de adesão que ele assinou, nós não teríamos uma sentença tão primorosa quanto essa. Então, foi uma pessoa corajosa que lutou, foi lá e ganhou de um banco, um desses poderosos que estão aí. Ok. A Shirley de Mesquita, do Paraná, ela pergunta o seguinte, ela quer saber, um problema que está, aliás, aí na mídia, as pessoas estão comentando bastante, o problema dos mutuários. Pessoas que fazem os contratos baseados no seu salário, o quanto ganham. E os aumentos são impressionantes e a pessoa acaba o pagamento que representava por volta de 30% daquilo que a pessoa ganhava, hoje representa 60%, 70%, às vezes até 80% do que ela ganha. Ela gostaria de ver como é que o DECOM e como é que os órgãos competentes estão vendo essa questão e se existe qualquer tipo de ação nesse sentido. É a Shirley do Paraná, doutor. Perfeitamente. O problema dessas vendas em hipoteca, que são o caso dos mutuários do BNH, do extinto BNH, é um problema prima facie cível. Obviamente, ele pode se tornar um eterno devedor, porque com a mudança da moeda, eles podem alegar que existem diferenças, que existem resíduos. E esses cálculos, senhor, desculpa, mas nunca são explicados de forma óbvia para que o consumidor entenda. Se eu não me engano, existem pessoas que agora, quando chegaram na metade do que deveriam pagar, estão devendo o valor do apartamento inteiro. Já pagaram a metade das prestações e continuam devendo o valor inteiro do imóvel, apartamento ou casa. E não conseguem uma explicação plausível. Não dão uma explicação através de regras complicadas. Isso também não é contra a lei. Quer dizer, o consumidor, ele não tem o direito de compreender, de ter as explicações bastante detalhadas em relação àquilo que ele está pagando? Não há dúvida nenhuma. Inclusive, ficam reféns dessas dívidas que são infindáveis. O caso dos mutuários, eles devem bater a porta da justiça, inclusive submetendo a uma perícia destes cálculos que são feitos pelos peritos contadores e consignar em juízo as prestações que acharem que forem devidas, até para solver o débito. E o juiz poderá, mediante sentença, com a consignação ou com o pagamento do que for justo, deshipotecar, desalienar aquele bem o mutuário passa a ser um consumidor lesado. Mas é um problema cível, ele tem as medidas cautelares, as medidas preventivas, que seria uma consignatória, depois entrar com a ação principal para o desalienamento daquele bem que ele se torna um eterno devedor. E ninguém pode ser escravo de uma dívida. Portanto, ab início, é um problema cível e, posteriormente, no curso do processo cível, se for apurado indícios de infração penal, o meritíssimo juiz, ouvido o Ministério Público, encaminhará cópia dos autos ao DECOM ou à Polícia Judiciária e nós vamos instaurar o perquiritório policial para apurar a autoria e a materialidade do crime contra ricos, pobres, governados ou governantes. Isso quer dizer que a pessoa que se sente lesada, prejudicada, ou que não consegue compreender o porquê daquela situação que foi apresentada, que lhe foi imposta, ele pode e deve entrar com uma ação. Exatamente. Os mutuários já possuem uma associação forte nesse sentido. Existe uma ação coletiva? Eles deveriam entrar com uma ação e até o Ministério Público é o titular da ação civil pública. Ele poderia intentar essa ação e abrir, inclusive, um inquérito civil para apurar se esses cálculos são ou não fraudulentos. Nessa ação, que é feita num processo de conhecimento, o juiz vai ter
que elidir o fato e dar uma sentença coletiva, erga omnes. Se a pessoa entrar individualmente com o seu advogado, então essa sentença vale só para essa pessoa. Se essa ação for popular, isso qualquer cidadão pode ajuizar uma ação popular para a moralidade da administração pública, para a preservação do patrimônio público. Um cidadão pode Pode, sem precisar ser mover advogado. uma ação popular. Pode, bastando o título de eleitor. Em nome próprio, ele defende a coletividade. E o Ministério Público, no caso, vai E se acatar e dar impulsionar. ganho de causa, por Aí exemplo? serve para toda a toda a coletividade. coletividade. Aí toda a coletividade será beneficiada com essa sentença que nós chamamos erga omnes. Ok. Porque, eu volto a dizer, veja que esses problemas de usura, esses problemas de cálculos mal esclarecidos, essas pendências, não é um fato novo. Os precedentes históricos, até bíblicos, já demonstram. Quando o apóstolo Paulo disse, não é lícito praticar o mal para fazer o bem. Então, muitas vezes, o dolo, ou a ardilosidade, o consumidor que é desinformado, ele não sabe como proceder. Então, a consciência aqui vale mais do que os diamantes. Ele, em nome próprio, pode intentar essa ação, que é uma ação semelhante à ação civil pública movida pelo Ministério Público, quer dizer, é ação popular, contra, inclusive, os desmandos, contra o despotismo e para preservar a moralidade da administração pública. Com isso, o juiz tem que dizer o direito. E a sentença põe um termo nesse litígio. Mas eu volto a dizer, no momento, o que nos parece é um problema ainda, que o perito contador deve avaliar e aí, consequentemente, com os cálculos restantes, o cidadão poderá fazer a consigna, pagar em juízo e se livrar deste débito, porque ninguém pode ser escravo de uma dívida. Ok. O Deputado doutor- Márcio. o doutor Vitor, pois Vidani. não. O doutor aí, ele falou de um assunto que engloba aí os direitos de cidadania. Porque o povo, normalmente, ele não conhece os direitos, as armas que ele possui. Essa arma é muito importante, até na defesa do consumidor. Entendeu? Mas o povo, em geral, o povo não conhece. Então, eu estou pronto para a sua pergunta agora. Ok, eu queria tocar agora na questão dos combustíveis. O senhor tocou que existe uma preocupação agora com a adulteração da gasolina. Aliás, esse é um problema que frequentemente no Brasil é apontado, infelizmente, né? O que traz um prejuízo enorme à população, obviamente, por causa dos danos que causam nos automóveis. Existe qualquer tipo de investigação já nesse sentido por parte da Assembleia Legislativa, por parte da comissão que o senhor preside? Existe. Graças a Deus, nós provocamos a ida na Assembleia Legislativa para um esclarecimento do presidente do IPEM. Ele estava até aqui hoje na Rede Mulher, o presidente do IPEM, é o doutor Trigo. Ele esteve aqui hoje conosco, lá embaixo, conversando sobre o assunto. Então, ele me deu uma excelente notícia. Por causa da ida na Assembleia Legislativa, por causa da ida lá, que o povo reunido estava lá, o povo, a voz popular estava presente lá, as testemunhas, ele conseguiu firmar com a ANP, a Agência Nacional de Petróleo, ele conseguiu firmar um convênio com o Davi Zilberstein, que é até genro do presidente Fernando Henrique Cardoso, né? De fiscalização no Estado de São Paulo, porque a ANP, a Agência Nacional de Petróleo, ela detém o poder de fiscalização sobre combustíveis no Estado de São Paulo. Mas o IPEM, que tem uma infraestrutura muito poderosa, muito boa, viu, ele não conseguia fazer isso, porque não tinha o aval, vamos dizer, da ANP. Então, os dois se juntaram agora, estão fazendo um convênio em que o ANP vai delegar para o Estado de São Paulo, através do IPEM, de fazer a fiscalização dos combustíveis. Então, vai ser muito bom, porque sabe quantos fiscais tem na Agência Nacional de Petróleo para fiscalizar o Brasil todo? Quanto? 40. É brincadeira. Parece que é para dificultar mesmo, né? Parece que é Entendeu? para não haver Pra uma não haver. fiscalização. Me permite um Pois não. parênteses. Quanto à adulteração de petróleo ou gasolina nos postos de gasolina, ou
também o que nós chamamos bombas turbinadas, é crime. Crime contra a economia popular. Qualquer cidadão tem legitimidade para levar a notícia crime, o delatio criminis, a qualquer autoridade policial, e nós vamos mandar os peritos, que é a polícia científica, para analisar se há uma fraude ou não, ou uma adulteração ou não. Sendo positivo, imediatamente será preso em flagrante delito por crime contra a economia popular quem estiver no posto de gasolina, inclusive com responsabilidade solidária Doutor, eu te digo uma dos coisa. diretores. Eu quero lhe interromper para dizer uma coisa. Além dos postos hoje, a ANP, é uma coisa que nós vamos discutir, a Agência Nacional de Petróleo, ela deu condições para as distribuidoras também, não digo adulterar, mas alterar Era isso que eu ia lhe perguntar. o combustível. Onde é que o combustível é, na realidade, alterado ou adulterado? Ele começa a ser alterado na distribuidora, Na distribuidora. É alterado durante o caminho, no transporte, e chega no posto e ainda sofre alteração. Imagine que tipo de combustível que o consumidor recebe no Então, aquele seu carro. convênio, mais esse caros convênio do vai... Nós temos um projeto, inclusive, que nós lançamos agora, um projeto, que é criar unidades tipo van, que vão percorrer com técnicos, né, fazer Os exames. cromografia, né? Perfeito. Hein? Cromatografia Cromatografia. nos postos para ver a composição da gasolina exatamente, depois de uma análise. Então, é um problema de fiscalização, compreende? Graças a Deus, agora, o IPEM vai se unir, já está se unindo na ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, para a coibição desses males todos ao consumidor. Para Olha, completar, Pois não. o que Sua Excelência o deputado muito bem colocou, o necessário é uma integração dos órgãos fiscais, que fazem uma polícia administrativa, com a polícia judiciária, a polícia que investiga. Todo esse trabalho preventivo, porque independentemente da infração administrativa, surge a infração penal, que é um plus, muito mais. É o que eu falo, se o meu ilustre apresentador me permite, aqui, nesta primeira obra, que é a polícia e a sua função constitucional, onde eu mostro o poder infinito, mais tremendo do que a bomba termonuclear, que o cidadão tem em suas mãos, o poder de polícia num regime democrático. É só com a união da prevenção com a investigação que haverá a solução para a segurança pública e justiça que todos nós somos carentes. É a primeira obra, esta mostra os problemas e as soluções da polícia e da justiça também. Porque, na realidade, o delegado de polícia é um auxiliar do Poder Judiciário e todos nós concorremos para a justiça. Aqui eu mostro a luz da verdade, pela editora Juarez de Oliveira, como o cidadão pode exercer esta gama de poderes e tornar o seu sonho em realidade. E auxiliar, por sua vez, o titular da segurança, que é o delegado de polícia. Ok. Muito bem, 25ª hora tratando do tema hoje, direito do consumidor. E nós deixamos algumas perguntas aqui no ar. A Zildete Monte, da Serra da Cantareira, ela pergunta à doutora Rosimeire o seguinte, doutora, por que ela compra uma mercadoria e ela quer trocar, não permitem essa troca? Eles são assegurados por lei ou a lei está a favor do consumidor na hora da troca? Não, a lei está a favor do consumidor na hora da troca. O Código de Defesa do Consumidor, ele tem expressos artigos sobre troca. Se você compra por telefone, se você compra um bem durável, um bem não durável, todos os casos, o Código prevê que você Agora tem pela direito internet, de trocar. né, doutora? Também, quem compra pela internet, por telefone, você tem sim. Agora, quem está impedindo você de trocar esse produto, ele está agindo de forma abusiva, o que o Código também não permite que se faça com você, E quando consumidora. dizem, no caso, por exemplo, vai numa loja de eletrodomésticos, compra um eletrodoméstico, chega em casa, o eletrodoméstico apresenta um defeito, vai na loja trocar, eles dizem que depende da fábrica a troca. Pois não. A colaborar com a doutora, para auxiliar aqui a tribuna, o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor é claro. Para bens
como a própria doutora mencionou, bens não duráveis, 30 dias você tem o direito de reclamar. Para bens duráveis, 90 dias. Aliás, ele não pode responsabilizar o fornecedor, porque ele é responsável juntamente com o fornecedor, o vendedor. Isso chama-se responsabilidade aquiliana ou objetiva. Todos respondem, principalmente ele como vendedor. Então, ele tem direito, doutora Rosemary, de trocar o Claro. produto dele imediatamente Ele- e a olha, loja que forneceu o produto tem que... Se esse produto tem um defeito, ele tem o direito de trocar esse bem por outro, ou ele tem o direito de pedir um abatimento no preço, ou ele tem o direito De devolver o dinheiro, de por pegar o dinheiro de volta. A escolha dele, consumidor. Ele, o Código do Consumidor deu a ele, a você que está em casa, que é consumidor, porque eu sempre digo que nós somos consumidores acordados, dormindo, né? Porque se a gente está dormindo é no colchão, aquele colchão que você está dormindo, o lençol, tudo. Você é consumidor dormindo, acordado, da hora que você acorda, quando abre a torneira, a pasta de tudo. Então, você tem o Até direito... a água. Até a água. Então, você tem o direito de ter esses produtos em perfeito estado. Agora, uma coisa que eu sei que assusta as pessoas, e eu disse que é muito importante você ter a orientação de um advogado. Se você pensa, meu Deus, eu vou precisar pagar uma consulta do advogado, tal, produto... Nós temos, aqui no estado de São Paulo, eu vou até mencionar isso com autorização da Procuradoria do Estado, o serviço de assistência judiciária que a Procuradoria do Estado presta a você que não tem condições de constituir um serviço advogado. gratuito. É um serviço gratuito e a pessoa que se sentir nessas condições de precisar desse serviço pode se inscrever lá na Avenida Liberdade, número 32. Avenida Liberdade, número 32. E você vai ter esse atendimento. Também o Centro Acadêmico 11 de Agosto, ali no Largo São Francisco, também presta essa assistência judiciária gratuita, assim como a OAB. Então, se você tem medo de se insurgir contra aquele fornecedor que está abusando de você, porque esse que não quer trocar o seu produto está abusando de você, você pode recorrer a esses órgãos ou constituir o seu advogado de confiança e lutar pelos seus direitos. Porque num futuro muito próximo, eu tenho certeza que os fornecedores vão tomar muito mais cuidado antes de cometer essas mazelas todas. Agora, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho também, porque a doutora Rosemary vai ser uma colega, já é uma colega nossa de emissora aqui na Rede Com Mulher. muito prazer. Não é? A senhora vai falar a respeito disso. Só antes esclarece uma outra dúvida. O consumidor ele tem o direito de abrir o produto e testá-lo na loja. E uma outra coisa, também não deve tomar cuidado para ter sempre a nota fiscal do produto comprado? É de boa cautela, né? Nós, no meio jurídico, né, doutor Marcos, nós dizemos sempre que cautela e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Então, entre os deveres do consumidor está ele ter cautela, guardar tudo o que você puder, os recibos, o pedido de orçamento que você fizer, as Com pessoas, data, tudo datado, tudo a pessoa direitinho. que te atendeu no telefone, com quem você falou, que horas você falou, que horas que você pediu a informação, tudo. Você também deve se cercar dessa cautela. E quanto a pegar o produto, vou comprar um liquidificador. Isso. Eu posso pedir para o vendedor, para a pessoa que está me atendendo, testar aquele produto na minha frente? Porque às vezes ele disse o seguinte, não pode abrir embalagem. Pode, né? Pode, mas se você vai dar de presente esse produto, por exemplo, você vai dar de presente de casamento para alguém, como é que você vai dar aquele produto com a embalagem? Verdade. Não é verdade? Então, nesse caso, você tem direito sim, porque aquele produto tem uma garantia. E quando é que você vai poder exercer a garantia? A partir do momento que você vê que aquilo ali não está funcionando. Não é verdade? Então, você tem o direito e não precisa o produto ser testado na loja. Agora vamos falar a respeito do programa que a doutora vai participar aqui na Rede Mulher. A partir do dia 8, a Rede Mulher, tão preocupada com você, consumidor, ela está nos colocando dentro do programa Nova Mulher com um quadro diário sobre o direito do consumidor. E esse quadro, além de diariamente receber pessoas do melhor nível técnico, ligados a questões de consumo, ele também vai receber as suas perguntas,
através dos telefones, e-mail e endereço aqui da Rede Mulher. E eu vou estar todo dia com você, das 20 às 21 horas, aqui na Rede Mulher. O programa 25ª Hora é ao vivo, o debate, obviamente, esquenta, direito do consumidor. Quem é que já não quer se sentir protegido em relação a bens de sua propriedade, de consumo, né? Chegou uma charge daquelas nossas tradicionais, vamos mostrar? Olha só que esse aí também gostaria de saber se um dia seria possível a gente adquirir, olha só, máquina de fazer dinheiro, mas ele comprou e não funciona. Não sei, vai reclamar com o Banco Central, será? Não tem, né? Pode ser. Mas vamos lá. Temos aqui a questão da Ana Maria, de Vargem Grande Paulista. Vou pedir aos convidados que sejam dinâmicos agora nas respostas, porque já estão se acumulando perguntas, fax aqui, participações dos nossos telespectadores. Bom, eles cobraram IPTU de todo o município como se fosse uma zona urbanizada, só que o bairro não é urbanizado, e sim de chácaras. Pagamos o IPTU corretamente, não temos energia elétrica, asfalto e nem água encanada. Doutor. Perfeitamente. No caso, um dos mecanismos que o cidadão tem... Desculpa, tem uma outra complementação. Eles estão cobrando taxa de lixo e também queria saber por que então IPTU, se é para pagar o salário de prefeitos e de pessoas que participam, enfim, do poder. E ela disse que não passa caminho, não tem coleta de lixo, não tem nada. É aqui em São Paulo? É Vargem Grande Paulista. É outro município. Outro município. No caso, aqui, caberia ou a ação popular, ou caberia também o controle da inconstitucionalidade por omissão do poder público. No caso, esse controle da inconstitucionalidade por omissão, ou até por mandado de injunção, que são outros dispositivos que o cidadão tem em seu alcance. No caso, o mandado de injunção é individual, na primeira instância. O controle da inconstitucionalidade por omissão tem que ser uma entidade de classe a nível nacional, ou um daqueles elencados no artigo 103 da Constituição Federal, para promover essa ação, até o Procurador-Geral, no caso, para promover essa ação em nome da cidadania, onde o juiz dará o prazo de 30 dias para o Executivo fazer, sob pena de desobediência, o que é crime. Mas é necessário promover a ação no sentido de obter esta prestação jurisdicional. O judiciário funcionaria como o legislador ao edificar a lei, dando prazo de 30 dias para o poder público fazer. Ok. O Roberto de Osasco, doutora, ele tem uma empregada que comprou material de construção e a pessoa não forneceu a nota fiscal. A gente acabou de falar nesse problema, né? Sendo que ela só pegou a metade desse material. E o resto ele não quer entregar, obviamente. Gostaria de saber se deve procurar uma delegacia, se deve procurar os direitos e se tem como reaver mesmo não tendo a nota fiscal. Deve procurar o DECOM correndo, porque isso é crime. E além de crime contra o consumidor, está cometendo também um crime fiscal, né? Não está fornecendo nota fiscal. Então, tem que correr, procurar o DECOM, levar sua denúncia lá. As testemunhas que você tem, já que você não tem um documento, mas você tem testemunhas, e deve sim denunciar, não pode ficar calado não. E eles têm que, ele não diz aí se pagou tudo, se pagou uma parte. Não, ela pagou o material, mas só pegou metade. Ah, pagou tudo, então tem que denunciar, porque você tem o direito de receber o produto que você comprou, sim. Corre lá no DECOM, ali na Rua da Consolação. 2.333. Eles são fantásticos, eles vão atender a sua denúncia e tomar as providências todas posteriores. Ok, o Almerindo Ferreira, de São Paulo, ele já teve a resposta dele no decorrer aqui do nosso debate. Ele gostaria de saber quanto à adulteração da gasolina, quais seriam as providências tomadas. O deputado Márcio já tocou no assunto. Agora, a taxa de segurança pública, que é uma coisa aqui de São Paulo, eu não sei se você, do restante do Brasil, está bem informado a respeito disso, é conhecido como teletaxa agora, a taxa da segurança pública em São Paulo. Qual é a posição do deputado Márcio Araújo diante dessa taxa cobrada? E se isso também caberia aí uma ação pública ou as pessoas que são contra se colocarem contra, de fato,
exercendo seu direito como cidadão contra essa taxa, se é que o senhor é contra ela. Bom, veja bem, Denis, nós temos recebido inúmeras queixas no nosso gabinete sobre a cobrança dessa taxa do povo. O povo está cansado de taxa daqui e daquela, é taxa do CPMF, por exemplo. O ministro Jatene lutou pelo CPMF, ganhou a parada, mas saiu fora, perdeu o emprego, foi embora. E esse dinheiro, por onde é que foi? Cadê o dinheiro na saúde? Onde é que está sendo usado? Cadê o dinheiro do CPMF que nós pagamos? Então o povo está cansado. Será que esse dinheiro vai mesmo para a segurança pública? Então é essa a nossa grande interrogação. Agora, o governo do Estado, Denis, eu não quero entrar a fundo, mas eu sou aliado, mas não sou alienado do governo do Estado. O governo do Estado está gastando dinheiro em propaganda, o Ministério Público está em cima dele. Será que ele não tem essa visão de estadista? O governador precisa abrir os olhos. Olha, como aliado seu, governador, o senhor tem que abrir os olhos para isso, para esse pessoal que está lhe assessorando aí. O Ministério Público está atrás de saber para onde está indo esse dinheiro. 2 milhões de reais para poder incentivar o povo a aprovar essa taxa dos 190, é a taxa da polícia. Será que não terá outros meios para a polícia ser mais aprimorada? Deverá ter. É preciso fazer uma política de segurança pública e não tirar o dinheiro. Em suma, está havendo uma grita total. Não é verdade, doutora? É verdade. Não, além da verba que já está destinada no orçamento para o ano 2000 para a segurança pública. Então, eu acho que essa verba precisa ser bem canalizada, né? Quem toma conta desse dinheiro tem que tomar direitinho, porque a gente precisa, nós, cidadãos, temos o direito de saber como é que esse dinheiro está sendo Eu empregado. declaro até aqui na Rede Mulher que o meu voto é contra. Ok. A Sônia Regina, de São Paulo, pergunta à doutora Rosimeire. É uma questão, inclusive, interessante, sim. Os condomínios, as administradoras de condomínios cobram ainda taxas de 20%. Isso ainda pode continuar valendo? Continua sendo legal essa multa do atraso do pagamento de um condomínio? Olha, a minha querida Sônia Regina. Sônia Regina, infelizmente, essa questão de condomínio, ela não está elencada entre as questões de consumo. Eu acho que, a meu ver, de uma forma equivocada. O senhor não acha, doutor Marco? Porque se existe entre nós condôminos, eu sou também, e o condomínio, uma administradora, ela está prestando um serviço para você. Eu vejo assim, e se ela te cobra 20%, isso está indo contra todas as determinações. Até os bancos se curvaram recentemente, Denis, aos 2%. Eles também que achavam que não eram fornecedores. Agora, as administradoras de condomínio com 20%, eu acho essa questão muito complicada. Porque no fim do ano passado, o secretário do Direito Econômico baixou um provimento de número 79, em dezembro, que impede essa cobrança alta tal para os cartões de crédito, para aquelas coisas de banco e tal. E nessa mesma esteira de entendimento, outros segmentos da economia estão também vindo. Eu acho que daqui a um tempinho o condomínio também vai entrar nessa mesma relação. Desculpa, eu só não tinha ainda registrado. A Helena Barbosa, de Vila Maria, ela fala exatamente da taxa, da teletaxa para a polícia, para a segurança pública aqui em São Paulo. Para você que é de fora, estão querendo cobrar o equivalente a R$ 2,50 por mês na conta de quem tem telefone. Inclusive, isso é até dirigido apenas às pessoas que possuem um telefone. E essa taxa seria dirigida à segurança pública em São Paulo. Okay? Denis, eu só gostaria de fazer um comentário. Eu fiz um estudo sobre essa questão dessa taxa, um modesto estudo, claro. E eu vi a coisa desse jeito. Até gostaria da opinião do doutor Marco, porque, olha só, a cobrança de telefone é agora um serviço privado. Esses R$ 2,50 que vão entrar ali é um serviço público. Se essa pessoa que tem essa assinatura de telefone se torna inadimplente amanhã ou depois, ela vai ser acionada para pagar aquela conta. Como é que vai ser? Eles vão extrair uma certidão da dívida ativa dos R$ 2,50 e do resto da conta vão entrar em juízo cobrando
aquele valor. Não é uma questão complicada? É complicado. Não é, deputado? Mas Porque na mesma conta vem uma cobrança particular e uma cobrança pública. A pessoa vai se tornar inadimplente, não vai pagar essa conta? Como é que eles vão cobrar isso? A própria telefônica, aí, ela vai ter que poder de cobrar uma taxa pública naquele título que ela tem? Não é esquisito isso? O nosso Muito contra, viu, Deni? O nosso contra não é um contra, assim, alienado, é um contra que Tem um inclui tudo embasamento. isso, esse embasamento todinho aí disso, jurídico, tudo, porque nós já estudamos também esses relatórios todos. Temos algumas perguntas para o doutor aqui também, como delegado de polícia. Tem algumas pessoas que gostariam de alguns esclarecimentos em relação, inclusive, a leasing, que era uma outra pergunta que eu ia fazer, inclusive a quem fez a sua prestação em dólar, que foi e que está sendo, voltou a ser novamente um grande problema. O Antônio Ribas, do Mato Grosso do Sul, ele gostaria de saber, ele comprou um produto, pagou e não lhe deram a nota fiscal, o produto quebrou, ele gostaria de saber se teria direito de reclamar, já foi respondido, assim como aquela questão do material de construção, você também tem o direito e deve reclamar. A Helena Maria de Osasco também perguntou a respeito de troca de produtos. Você tem o direito de trocar o produto, sim, quebrado, ou que tinha um tamanho menor, ou que não foi adequado ao que ela... Em desacordo com qualquer especificação, Ela tem o direito. Não sim. gostou, troca. Tem que trocar. Ok, nós vamos ao intervalo, daqui a pouco voltamos com o programa 25ª Hora, que trata hoje da questão do direito do consumidor. O programa 25ª Hora hoje tem uma participação fenomenal. O telespectador, obviamente, o telespectador com muita curiosidade em relação aos seus direitos enquanto consumidor. Nós vamos tentar agora acelerar um pouco as respostas para podermos atender a maioria das ligações que recebemos. A Lena de Oliveira, de Foz do Iguaçu, ela pergunta o seguinte: a inflação subiu em torno de 50% nos mercados. Por aqui, nos mercados por aqui, né? Como é que nós vamos denunciar? Se existe, muito obrigado, doutor. Se existe como recorrer para resolver a questão do salário, inclusive frente ao governo. Se isso também é um direito dele enquanto consumidor, receber um salário quando se existe uma inflação projetada e eles constatam, então, que houve uma perda salarial. É possível também entrar com uma ação nesse sentido, doutor? Eu julgo improcedente essa ação, em virtude de que aí depende de uma lei nacional, o que só caberia, não meios jurídicos, porque, no caso, é questão de atribuição do Congresso Nacional, uma lei que vai colocar o salário mínimo nesse sistema financeiro nacional como base. Todavia, cabe a responsabilidade política na não recondução ao cargo, caso os eleitores, assim, não desejem reconduzir ao cargo os políticos. Mas, quanto ao salário, não há meios jurídicos ao alcance do cidadão, porque trata-se de uma lei nacional. Ok. O William, de Campo Limpo, São Paulo, ele adquiriu um carro financiado por 18 meses, pagou 10 meses, então ficou desempregado, teve uma situação, obviamente, apertou a sua situação financeira. Eles tomaram o carro dele, recorreu, e não deram nem o carro, nem o dinheiro de volta. E ainda ele tem um resíduo para pagar. E ele ainda tem um resíduo para pagar essa dívida, porque senão ele fica como inadimplente e, obviamente, ele vai ter o nome dele complicado ou envolvido em complicações enquanto consumidor. Ele não tem o direito de, pelo menos, obter o dinheiro de volta ou de tentar um acordo um pouco mais a longo prazo? Eu não sei até que ponto ele tentou isso também. Direito ele tem. O nome dele é? Oi, é William. William. Aí tem aqui, ele ainda ficou com o nome sujo no SPC, devido às últimas prestações não ter sido pagas. Para piorar a situação, o Banco Central acabou com o banco que era... Você liquidou o banco. Liquidou o banco que ele tinha a conta. Ele gostaria de saber como é que ele fica. É complicada essa situação. Ele não né? fica, ele fica mal mesmo. Não, né, não. Mas ele tem o direito a recorrer. Não, ele tem o direito, o valor que ele pagou, o Código do Consumidor também prevê que ele não vai perder aquilo tudo que ele pagou. Mas o problema aí está no financiamento. Aquele financiamento que corrói... Aquele contrato é algo... Que corrói
Mas ele ele tem que discutir isso. Procura quem, né? O problema também quem ele vai procurar se o banco foi liquidado. Liquidado. É uma situação complicada, doutor Marcos. Como é que a gente faz para ajudar essa pessoa? Quem, de qualquer forma, artigo 159 do Código Civil Brasileiro, quem de qualquer forma, Causar dolo, dano, omissão, coação, ou mesmo qualquer erro, causar danos a outrem, fica obrigados a repará-los. No caso, se foi encampado, o banco que encampou responde. Mas se ainda está em fase de liquidação? Não há problema nenhum. Ele, no caso, é um credor quirografário. Ele pode ajuizar uma ação de reparação de danos, Mas ele ainda é devedor também. mas será feita a compensação. Portanto, é feita a compensação até o débito e o que restar, ele terá direito a ser ressarcido. No Na caso compensação. de liquidação do seu banco, você pode, no caso de liquidação do banco seu, você pode entrar em contato com a nossa comissão, nossa Assembleia Legislativa, porque nós estamos com um caso com o BMD que foi liquidado pelo Banco Central e agora nós estamos conseguindo um acordo através da comissão para ressarcir todos os clientes. Inclusive tem cliente lá de 10 milhões Tem uma pessoa conhecida nossa lá do interior que começou a tratar desse assunto, denunciar isso, Videni. 300 mil reais tiraram da conta dele de uma hora para outra, Banco Central. Então, nós estamos junto ao Banco Central articulando um processo em que o Banco Central vai devolver tudo que tirou na liquidação desse pessoal. Aliás, cabe ao Banco Central, indubitavelmente, que é um órgão do sistema financeiro nacional, criar, extinguir, encampar todas as agências ou bancos que, porventura, cometerem alguma irregularidade, independentemente da ação civil. Ok. No caso, já a Sua Excelência, através dessa comissão, está procurando uma medida extrajudicial de composição e conciliação. Eu ainda estou preocupada com essa pessoa, Com o William. William, É. e eu gostaria de orientá-lo a procurar rapidinho fazer essa composição que o doutor Marcos sugeriu, porque quanto mais você demorar, eles vão achar que o seu débito está crescendo mais, aquela história toda. Exato, isso então, que se assim, chama, e doutora. se você não puder constituir o advogado, vai lá na Procuradoria de Assistência Judiciária, que eles vão dar a você um atendimento de primeira. Ok. Para que você não caia em mora. Isso. Ou seja, para que você não fique devendo mais em virtude de você não pagar. Portanto, você também pode fazer uma consignação em juízo para você não ser um devedor inadimplente e vir a acumular esta dívida até o direito que você teria ao regresso. Mas ele está desempregado, acho que ele não vai poder nem consignar, né? Mas ele pode procurar, como a senhora mesmo disse, a assistência judiciária gratuita que eles vão atender. Bom, deputado, eu gostaria que daqui a pouco o senhor falasse a respeito desse projeto de lei número 585, de 99. Gostaria até que nas suas considerações finais o senhor falasse um pouco a respeito dele. Mas antes eu tenho uma pergunta aqui para o doutor, do Flávio Forghioni, de Guarulhos. Ele fala a respeito de funcionários que trabalham sem o registro profissional e principalmente aqueles que prestam serviço como caminhoneiros. Eles não recebem o pagamento e simplesmente o que contrata troca e contrata outro, quer dizer, contrata não, e ele solicita que outro caminhoneiro venha substituir aquele que não recebeu e que não tem nenhum tipo de registro profissional. Se ele pode recorrer, se ele conseguiria provar o que está acontecendo e se ele poderia obter os direitos dele, doutor. Perfeitamente. Você que está me ouvindo, se você provar que você tem uma relação de emprego não eventual, subordinada e remunerada, você pode procurar a Justiça do Trabalho, que você terá uma gama de direitos e o próprio juiz do trabalho, no caso, vai fazer com que você receba todos os direitos, porque possivelmente houve uma burla da legislação trabalhista. Portanto, você deve procurar a Justiça do Trabalho mais próxima de sua casa.
Ok. Emerson Thalmann, do Paraná também. Ele deu um cheque, esse cheque voltou. Ele foi até a loja, pagou o cheque e deu o dinheiro à loja e recuperou o cheque. Mas mesmo assim o nome dele se encontra no SPC, ele se encontra com o nome dele sujo. O que ele deve fazer, doutora? Olha, infelizmente, essa questão desses serviços de proteção ao crédito, eu acho que há um abuso muito grande. Eu quero até mencionar um projeto do deputado Márcio Araújo, que está em tramitação na Assembleia, que obriga o fornecedor, quando a pessoa já quitou o débito, ela tem que providenciar, tirar o nome da pessoa. Quando manda para protesto. Porque eu acho um absurdo. Não é a pessoa nem que tem que Na prática é a pessoa que tem que ir, doutora, mas tecnicamente não. não É deveria muito ser fácil. O artigo 73 do Código de Defesa do Consumidor é claro, isso é um crime. Deixar de corrigir imediatamente informações sobre o consumidor, sobre aquela pessoa, não só cabe um habeas data, mas é um crime, apenado com detenção. Mas eles não cumprem, doutor. Por Márcio. isso que existe a polícia do seu bairro. Eles não Você cumprem. vá procurar um distrito ou o DECOM, que eu tenho certeza que o delegado, como é uma pena de detenção, processará imediatamente esse órgão de informação e a retificação é feita na hora, porque a pena é de detenção. O Paulo Teixeira, de Goiânia, Goiás. Deputado, ele gostaria de saber a respeito das cobranças feitas e taxas cobradas por bancos. E os clientes ficam indefesos diante disso. E pior, às vezes, se ele é funcionário público ou se ele recebe o dinheiro dele, os proventos dele, por um determinado banco, ele não pode nem ficar mudando de banco, ele não tem a opção de escolher um determinado banco, ele tem que se submeter a essas taxas. Como é que ele pode fazer e se existe algum projeto que já esteja fiscalizando essas taxas abusivas por parte dos bancos? Bom, salvo o melhor juízo, né? Que no varejo do consumidor, o varejo eu sou do atacado, eles são do varejo. Existe uma o que eu movimentação acho geral, que essa parte não generalizada? está coberta pelo... Não, né? A parte dos bancos nós estamos ainda em uma luta, não é verdade? Mas- Quanto a esses problemas das taxas bancárias, tudo isso. Mas cabe também ele chegar no PROCON, no DECOM, né, e lançar sua queixa para ver o que se pode fazer. Mas, Denis, Pois não. a Secretaria do Direito Econômico, aquele provimento que eu disse, o número 79, o despacho 79, assinado pelo Dr. Nelson Liz Albuquerque, de dezembro, já não permite que as taxas bancárias sejam... Até existe um fax aqui de uma pessoa, acho que é Vicente, dizendo que taxa de 12% ao mês, isso não pode mais acontecer. Essas taxas são de 2% ao mês. E aquela sentença que eu mencionei no começo do programa, que o juiz... Inclusive, financiamentos também? Também. E aquela sentença, aquele mesmo juiz, que foi magnífico na sua fundamentação, ele disse que essas invenções dos bancos de taxa de permanência, taxa de não sei o quê, isso é tudo invenção de banco. Isso é uma coisa que tem que acabar Olha, mas mesmo. é mesmo. É um negócio impressionante. É um caça-níqueis, sim. É lógico. E através de centavos ou poucos reais, Isso. imagine como é que isso representa no número de correntistas que são agregados a É qualquer por isso tipo que a de... gente abre os jornais e está lá. O banco tal Faturamento lucrou não de- sei quantos bilhões, mais do que o ano passado, é lógico. Olha, o eles Vicente têm- de São Paulo, o senhor acabou de citar. Esse Gostaria de saber Vicente. da mesa qual a fórmula para poder cancelar um contrato de crédito. Né? Seu cartão de crédito. Desculpa, está meio complicado aqui. Pois o mesmo só se cancela depois que Eu comunicou entendi ao isso. Serasa ou Ele já outros está em órgãos de débito lista. com o Ele já está em cartão. débito com o cartão. Mas querem cobrar 12% dele. Não É. pode mais, é 2%. Se eles quiserem brigar com você, vai na justiça, briga com eles que você vai ganhar. Me permite só uma colocação? Claro. O artigo 4º da Lei 1521, que é chamado Crimes contra a Economia Popular, todo a chamada usura pecuniária é um crime. Se houver cobrança de ágio ou cobrança abusiva acima do permitido da lei, a pena é severíssima, é caso de polícia. É crime contra a economia popular. Você, em nome próprio, vai defender toda a coletividade.
faça sua denúncia. Nós vamos abrir um inquérito policial, doem quem doer, e apurar as Foi responsabilidades. isso que eu falei ainda agora, viu, Denis? Como o delegado falou, que tá, né, do DECOM, então é isso aí. Apele para o DECOM e o DECOM vai procurar enquadrar você na lei que vai lhe proteger. Né? Crime contra a economia popular. Ok. Já dizia, aliás, eu não separo a religião da ciência, como dizia Einstein, separar a ciência sem a religião é capenga, mas a religião sem a ciência é cega. Portanto, o que já dizia o grande Isaías, o profeta Isaías, ai daquele que prega o bem pelo mal e o mal pelo bem, o amargo para o doce, a luz pelas trevas. Portanto, esses indivíduos que agem ardilosamente, fraudulentamente, devem ser colocados nas barras da justiça. Você deve ter consciência dos seus direitos e exercê-los, porque aquele que não exerce seus direitos, perde-os. Bom, o Pedro J.R. Oliveira. É sabido que o ICMS no estado de São Paulo é de 18%, é um comentário que ele faz, e que pagamos em conta telefônica mensalmente o absurdo de 25%. Primeiro, porque pagamos com descontos em conta telefônica, uma vez que o imposto é de 18%. E segundo, por que não desviar os 7% que estão sendo cobrados a mais para a segurança pública ao invés da teletaxa? É uma sugestão para o sugestão governador para o Mário governador. Covas. Só né? que Me permite um parênteses? Passar aqui para o deputado, entregar para o governador. E, inclusive, a ilustre causídica. Eu não tenho procuração para defender Sua Excelência o governador, nem Sua Excelência o secretário de Segurança Pública. Todavia, eu não culpo o atual governo nem os governos democráticos, porque o problema da segurança é um problema que, infelizmente, foi herdado pelos governos democráticos da ditadura de triste memória. Portanto, o que nós temos que fazer em primeiro lugar? A valorização da dignidade humana e da dignidade funcional do policial. Se o policial não tiver garantias, o cidadão, ao fazer uma denúncia, não vai ter garantias que a lei vai ser cumprida. Portanto, vamos priorizar o ser humano, que é a razão de tudo, para que o policial possa trabalhar motivado, para que o policial possa trabalhar em prol, como magistrado na segurança, da defesa dos interesses individuais, coletivos e sociais. Portanto, eu não culpo o atual governo, mas sim o restolho que vocês e que Vossa Excelência também recebeu, quando o Congresso foi fechado e quando muitos intelectuais foram caçados. Portanto, não tenho procuração para defender Sua Excelência. Mas é duro. Pior do que atacar as trevas é não acender uma vela. A intenção é muito boa, mas vamos valorizar a dignidade do policial para que ele possa exercer a proteção do cidadão, porque polícia é o cidadão cuidando do cidadão. E o maior poder de polícia emana do povo. É só isso que eu queria dizer. Doutor Marco, a CPMF, quando surgiu, ela também era cheia de boas intenções. Sim, né? mas acontece que aqui já temos que controlar, e o cidadão tem mecanismos, o gatilho na mão, inclusive de responsabilizar quem quer que seja. É importante que ele tenha consciência de exercer esses poderes diretamente, como estão exercendo na televisão neste momento. É possível uma democracia direta. E eu luto pelo respeito à dignidade da pessoa humana, porque o Estado é meio, o fim é a pessoa humana. E nós, policiais, estamos aqui para defender estes direitos e garantias individuais. Uma polícia cidadã a serviço do Brasil. É o que nós lutamos. Ok, olha, o fax de Santos, vou pedir que a gente acelere, a gente acaba ficando entusiasmado, e tem um monte de gente aqui querendo ouvir soluções para os seus problemas. Ela gostaria de saber se preciso pagar conta do marido dela que já faleceu, sendo que não sabendo como agir e devido à pressão por parte do banco, ela fez um acordo e não consegue cumprir devido a sérios problemas financeiros. Maria Lúcia Santos, de Santos, São Paulo. Doutor. Lembrando o artigo 159 que o doutor Marco mencionou, você assinou um contrato sob coação, sob pressão, você pode discutir isso, porque você também, numa situação aflitiva, né, você
assinou um documento que acho que você nem leu direito, não é isso? Ela arcou com uma dívida do marido que morreu. É uma responsabilidade que a gente tem, a gente arca até as forças da herança, né? Agora, você também assinou documento, fez acordo, por que você não tenta renegociar esse acordo com o banco? Infelizmente, você não vai poder deixar de pagar isso, mas você pode renegociar isso. Ver também quais são as taxas que eles estão colocando nesse contrato, porque se for superior àquele valor de 2%, ela deve aquela buscar coisa toda, orientação, tem né? que sim procurar. E se você não tiver as condições de constituir um advogado... Em Santos deve haver qualquer... Existe, claro, a Procuradoria do Estado tem também atendimento lá. Tem em todos os locais. Vai lá no fórum aí de Santos e informe-se sobre o atendimento que a Procuradoria de Assistência Judiciária presta aí para você. Ok. Bom, um comentário do José Paulo dos Santos de Itamaraju, Bahia. Veículo financiado pode ser contestado o abuso de juros cobrados, pois a Constituição diz que os juros seriam de 12% ao ano. Aí tem uma pessoa que não quer se identificar, de Itabuna, Bahia. Comprou um bem alienado e a financiadora nunca mandou cobrança. Foi pagando através de depósito na conta da GM. Depois de algum tempo, a conta estava bloqueada e não conseguiu mais pagar, pois não tinha o boleto, nem conta para depositar. A GM não quer acordo, diz que entrou com busca e apreensão. O que ele deve fazer? Deve consignar esse pagamento, porque se você tem condições de mostrar que você é um bom pagador, você consigne esse pagamento Em juízo, né? Claro. Paga em juízo, o juiz recebe para você. Claro. Agora, olha só, comprei uma passagem aérea pelo cartão de crédito no valor total de R$ 1.600, né, em novembro de 98. Por alguns meses paguei o valor mínimo, porém depois paguei valores de R$ 1.000, 2 vezes. E a conta já está em R$ 4.500. Dava para ela dar, pelo menos a Moscou e voltar, talvez. Não, também não exagera, né? Mas dava para fazer uma boa viagem. Solicitei ao cartão que parcelasse a dívida, porém foi veementemente negado. Não tenho condições de pagar o valor integral, então a dívida aumenta cada vez mais e nada posso fazer. Gostaria de saber o que fazer ou a quem recorrer. Cláudia Porto Velho, Rondônia. Já foi respondido através daquilo que já... Paga em juízo o principal. Depois vai se discutir o mérito na ação principal. Tá. Tem muitas perguntas a respeito de leasing e, infelizmente, nós estamos chegando nos momentos finais do nosso programa. Eu gostaria que o deputado Márcio Araújo falasse um pouquinho a respeito desse projeto de lei, como é que está o andamento, o que a gente pode esperar de benefício para o cidadão, né? No caso paulistano, e quem sabe servir de exemplo para o restante do Brasil. Deputado. O cidadão do interior está desprovido do DECOM. Então, em face disso, como o Estado tem 52 seccionais no interior, nós resolvemos fazer um projeto colocando postos de atendimento ao consumidor junto a estas seccionais, facilitando a vida do pessoal do interior. Se nós não podemos botar em todas as delegacias do interior, nós pelo menos vamos colocar nas seccionais que agora e sempre estiveram ligadas às regionais, que estão sendo diminuídas de 18 para talvez umas 7 por aí, 8. Excelência, todos os delegados têm competência concorrente na defesa do consumidor. Todos têm essa legitimidade. O posto serviria muito bem para até instalarmos um possível juizado de pequenas causas. Exatamente, fazer uma espécie de meio de campo, viu, Deni? Entre o consumidor. Mas o consumidor precisa de ter esse apoio lá no interior. Entendeu? É o projeto de lei número 585 de 1999. As pessoas que quiserem ter acesso, inclusive, podem procurar no seu gabinete maiores orientações. Pode procurar, aliás, deve até visitar a Assembleia Legislativa. Está convidado até a participar das reuniões da Comissão de Defesa do Consumidor. Olha, eu quero agradecer muito a presença da doutora Rosimeire Jorge Elias, advogada, pesquisadora jurídica, que abrilhantou o nosso programa e que é colega agora aqui na Rede Mulher. O programa vai ao ar, estreia quando? A partir do dia 8, das 20 às 21 horas. E você que não conseguiu mandar suas perguntas aqui para o programa 25ª Hora, mande para nós, que nós vamos responder lá para você, através dos nossos convidados, que são pessoas do melhor nível jurídico. Também quero agradecer ao Dr. Marco Antônio Ascul,
delegado de polícia, representante do DECOM no programa de hoje, e que apresentou um livro. Eu gostaria só de... Pode passar aqui, por favor? Pois não. Para apresentar aqui para vocês a polícia e a sua função constitucional. Você vai obter informações preciosas através desse livro. É uma obra do novo milênio. Ok. É da editora Juarez de Oliveira. Juarez de Oliveira. Está em todas as livrarias. Ok. Gostaria de agradecer a sua participação também. E também do Márcio Araújo, deputado estadual do PL, aqui representante da Assembleia Legislativa de São Paulo, que trouxe ideias inovadoras, muito boas, e que espero que sirva de exemplo para o restante do país. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, Denis, e a todos os telespectadores.